Aí ele pergunta: o que é preciso para mim ser igual a você? É a mesma pergunta que esse jovem fez ao Senhor: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E essa pergunta, irmãos, além de nós sermos os únicos que podem responder de uma forma verdadeira, é uma pergunta que a gente tem que viver todos os dias. E se a gente não tiver cuidado, querido, a gente fica, exatamente vendo as pessoas fazendo essa pergunta, essas indagações, e às vezes alguns faltam palavra, mas nós devemos estar preparados para falar para o homem o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. Amém, queridos? E diz a Bíblia que este homem, este jovem, essa pergunta que ele fez, se tornou um questionamento. A pastora estava falando agora há pouco, da igreja na África. É uma igreja, a igreja do Senhor, segundo as estatísticas, ela cresce, no Brasil, na América é onde mais cresce, e na África é onde se desenvolvem, mesmo com muita dificuldade, mas a igreja sempre, dificilmente em algumas, você não vê uma igrejinha em um daqueles países. Principalmente naqueles países onde lá a língua ela é portuguesa. Então, e aqui nós podemos ver que essa pergunta foi um questionamento. E esse questionamento veio exatamente por parte daquele jovem. E eu lendo aqui a palavra do Senhor, logo já no versículo 17, diz a Bíblia que o Senhor, ele vinha caminhando com seus discípulos, e ali correu para ele um homem. Em algumas Bíblias diz que foi um jovem. E quando aquele jovem chega a Jesus, ele chega se ajoelhando. Ou seja, era um ato de reverência, era um ato, de reconhecer que diante dele se encontrava alguém que tinha uma resposta para a sua pergunta. E ali diz a Bíblia que ele se ajoelha, olha só, e ali ele diante de Jesus faz esta grande pergunta, ou a mais importante pergunta que um homem pode fazer. Porque nós sabemos, queridos, por mais que alguém até possa dizer que não tem uma religião, mas essa pessoa, ela tem uma alma como nós temos também. Amém? E essa alma, com certeza, ela geme dentro deste homem. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei? Se ele fez essa pergunta, ele tinha algum interesse.
Se você vai em um local, num comércio, se você chega lá, vê o produto e o produto não tem o valor, e você se interessa pelo produto, o que é que você faz? Você pergunta, você procura alguém e pergunta: quanto é este produto? Por que você perguntou? Porque você olhou o produto e se interessou. É isso ou não? Um dia desse eu cheguei em uma loja de automóvel e eu olhei um carro e gostei muito daquele carro. E tinha vários carros lá, só que eu perguntei o preço só daquele. Por quê? Porque era o meu interesse. Quem está entendendo? Mas, voltando para a palavra, queridos, entenda bem. Estou alegre aqui com a nossa amada irmã, que está ali, né? Que se o nome dela agora, meu Deus, está lá atrás, que está hospitalizada. Irmã Eliane, né? Irmã Eliane, Deus te abençoe, né? Irmã Eliane, a gente teve aqui uns dias orando por ela. Quem se lembra que a gente pediu oração pela irmã Eliane? Teve até na UTI, está aí ela hoje. Por quê? Deus, Ele é Deus, amém, irmãos? Aí ela aqui no culto. E ela, estive com ela agora a semana, disse: pastor, domingo eu estou indo na igreja. Eu digo: tá mesmo. Aí ela, né? Então, agora a gente pode ver esse questionamento. Diz a Bíblia que era um jovem rico e respeitado. Não era diferente do dia de hoje. Era um jovem, a Bíblia diz muito bem claro, esse jovem era rico. A Bíblia não diz que ele tinha algumas coisas, diz que ele era um jovem rico. E se era rico, era respeitado. Vê o verso 22 aí, por favor. 22 do texto. Mas ele, depois da pergunta, contrariado com essa palavra, retirou-se, triste, porque possuía muitas propriedades. Em outras versões diz que ele era rico. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus por isto? Amém? Era também exemplar em sua conduta moral. Era respeitado. Era o exemplo de uma conduta moral. Veja o verso 20 aí, por favor. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. O que era que tinha guardado, queridos? Os mandamentos, as ordenâncias de Deus em relação aos mandamentos. Principalmente aqueles mandamentos que era relacionado ao homem. Jesus deu aquela lista e disse: olha, desde a minha mocidade eu tenho guardado os mandamentos. Com certeza ele tinha aprendido com quem? A Bíblia não fala, mas com certeza tinha aprendido com os seus pais. Era muito comum, como hoje não deveria ser diferente. Os pais ensinavam os seus filhos quando eles começavam a ter entendimento.
quando eles começavam a entender, né, a pessoa do Deus Todo-Poderoso. Aí estava lá o pai, ensinava, né, os princípios para os seus filhos. É por isso que esse jovem, desde a minha mocidade, eu tenho observado, eu tenho guardado. Quem pode dar glória a Deus por isso? Ou seja, era um exemplo de moral. Ele era um exemplo de uma conduta moral. Que mandamento era esse? Coloca aí, antes, que é o 19, por favor, do texto. Frente. Olha só. Tu sabes, Jesus dialogando com ele, tu sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Ou seja, o que é isso? É alguém que diz que viu quando não viu, né? É alguém que diz que estava presente quando não estava presente. Ou seja, são os falsos testemunhos. Job tinha aprendido a não andar por esse caminho. Não desfraudarás alguém, ou seja, não ser esperto, né? Honra quem? A teu pai e a tua mãe. Este último aí exatamente é um mandamento com promessa. Honra a teu pai e a tua mãe. E o jovem disse lá no 20, isso aí tudo eu tenho observado, eu tenho praticado. Ele era um exemplo ou não era? De conduta, hein, irmãos? Jesus não falou que ele não fazia isso, né? E aí a gente pode entender uma coisa. Era também amável. Diz a Bíblia 21 que o Senhor amou aquele jovem. E Jesus olhando para ele quem? O jovem. Quem se sente amado por Deus aqui, dê uma glória ao Senhor. Amém, irmão Raimundo? Diz a Bíblia que Jesus olhando para ele quem? Aquele jovem. O amou e lhe disse: falta-te uma coisa. E o jovem com certeza, né, já tinha dito que aquilo que o Senhor tinha falado, ele estava observando, praticando. Mas só falta uma coisa aí. Quem foi que disse aquele jovem? Quem foi que disse Jesus que aquele jovem era rico? Diga: ninguém. O Senhor conhece a todos nós. Amém, queridos? Olha o que o Senhor disse para aquele jovem: uma coisa te falta. Vai, vende tudo quantos tem. Eita Deus. E dá-os aos pobres. E terás o quê? Um tesouro aonde, irmãos? No céu. É bom ou não é ter um tesouro no céu? Hein? Mas você sabe que para ter tesouro no céu nós temos que construir aonde? Na terra. O mesquinho, o avarento, ele não tem tesouro no céu. O mão fechada, ele não tem. Por quê? Porque ele não construiu aqui. A pastora estava falando agora há pouco que essa igreja ajuda uma igreja lá na África. Talvez você nem sabia, mas a tua oferta, o teu dízimo, querido, tem sido, em parte, para ajudar esse tipo de obra. Eu pergunto, é bom? Hein, irmãos? Isso é um bom feito?
Amém? Glória a Deus. E diz a Bíblia que agora te falta uma coisa: vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Mas tinha outra coisa: vem e segue-me. Que bênção. Olha só, Jesus, ele foi muito direto, diz que ele ama aquele jovem, né? Ele sentiu, na verdade, amor como ele sente por todas as pessoas, mas ele disse: agora falta uma coisa para ti. Agora Jesus, ele mexe exatamente no seu ponto fraco. Veja o que diz aí o próximo versículo. Olha só. O Jó ficou alegre quando ouviu isto. Como foi que ele ficou? Contrariado. Como é que é isso? Deixa aí. Como é que é isso? Eu dar o que eu tenho. Aí começou a haver 1001 pensamentos na mente daquele homem. Trabalhei, ou adquiriu através de seus familiares, de fortuna, herança, né? Diz que imediatamente aquele jovem ficou contrariado. Com o quê? Com esta palavra. Ou seja, até era como se ele dissesse: até eu estava gostando, mas agora já não comecei a gostar. Tem pessoas, né, que na hora do louvor, aqui não, né? É alegre tudo, né, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Mas aí, a partir de agora, nós vamos chegar ao que? O momento do ofertório, né? Aqui não. Mas aí é como se assim, espiritualmente falando, aí tivesse assim um flash no bolso dele. Ou então um grande escorpião. Eu já tive em igreja, não é falando de igreja, querido, que na hora da oferta, o camarada, ele vira pentecostal. Que é isso, pastor? Ele fica no espírito com os olhos fechados até a salva passar. Ele é o melhor crente da igreja, meu irmão. Ele se concentra, entendeu? E se ele não faz isto, ele tem outras maneiras de driblar o irmão que está tirando a oferta. Ele fica de costas, quando não passa, ele fica de frente. O que é isto? Até aí estava bem o louvor, a adoração, mas agora ficou diferente. Dá oferta para irmão lá na África, não passa pela minha cabeça. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se. Muito alegre, não foi isso? Triste. Olha só. Quando a pessoa tem o seu coração nos bens materiais, porque possuía muitas propriedades. Ele aí ficou triste, porque ele disse: como não dá certo? Ficou triste porque possuía.
Certa vez uma irmãzinha chegou na igreja triste, isso era mês de dezembro. Aí o pastor perguntou para ela: irmã, você é uma pessoa sempre alegre, você está triste por quê? Não, pastor, porque esse mês eu vou receber o meu 10º e eu tenho que dar o dízimo 2 vezes. Estava triste por isso. Só que ela não estava agradecida a Deus, porque esse mês de dezembro era um mês que Deus ia abençoar 2 vezes mais. Ela não pensou nisso, ela pensou naquilo que pertencia ao Senhor. Quem queria de vocês todos me receber 2 vezes o que você recebe? Ixi, também estão igual a irmã. Parece que vocês queriam receber 2 vezes o que você recebe no mês? A metade, né? O resto aqui ainda estava naquele negócio, tinha que dar 2 vezes, né? Pois é. Irmãos, a gente está falando isso pela unção do Espírito Santo. Esta palavra não é uma palavra que ficou para trás há 2000 anos atrás, não, gente. É uma palavra que fala conosco hoje, no culto de missão, no culto em que, na verdade, a obra do Senhor, ela é, na verdade, custeada por quem? Diga, pela igreja. E eu sou, diga, eu sou a igreja. Você é a igreja. E é uma coisa maravilhosa. Mas esse jovem, ele disse agora, ele não disse, ele saiu triste. Bateu nele agora uma grande tristeza. E o Senhor diz no próximo versículo, coloca o próximo, por favor. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: veja bem, não vão falar por aí diferente. Eu já vi dizendo que nenhum rico entrará no reino do céu. Isso a Bíblia não diz. O que é que ela diz? Dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Por quê? Porque os bens materiais, tem pessoas que quando Deus começa a abençoar ele de tal modo, ele começa, irmãos, até a perder os cultos para adquirir mais. Ele não tem tempo mais para a obra, ele não tem tempo mais para ir para a igreja para orar. Principalmente ele não tem tempo para evangelizar, porque ele está no negócio dele. Ele quer lucrar. Ele quer ter mais. Ele não se lembra, aleluia, que tudo isto ficará aqui. Não, a Bíblia, Deus não condena você ter riqueza, não condena, mas para muitos isto é um risco de perder a salvação. Quem está entendendo? A Bíblia não diz que os ricos não irão morar no céu, mas Jesus disse, dificilmente, diz para quem? Para os seus discípulos. Os discípulos começaram a olhar para aquele jovem, né? Saindo triste. Aí Jesus disse, vem cá vocês. Dificilmente, aquela voz do Senhor, só ele só sabia falar. Entrará no reino de Deus os que têm riqueza. Os que deixam a riqueza, os bens, ser o seu Senhor. Os bens que Deus dá a nós, queridos, Ele não é para nos controlar. Amém? Nós é que temos que controlar. As riquezas deste homem fez com que ele saísse triste, porque lhe faltava ainda o quê? Uma coisa. Qual foi a pergunta que ele fez ao Senhor? O que eu farei para herdar a vida eterna, mestre?
que eu farei? Primeiros mandamentos, primeiros princípios bíblicos, e não deixar a avareza tomar conta da pessoa. Quem está entendendo? Dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riqueza. Coloca o 24. Os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam, eita Jesus, em que, irmãos? Nas riquezas, entrar no reino de Deus. Como é isso, confiar em riqueza? Diz, o próprio Jesus deu ensinamento, irmãos, que existia um homem que tinha plantado e tinha colhido muitos grãos. Ele colheu tanto grão que não tinha mais aonde colocar. Os seus celeiros estavam cheios. Foi o que ele disse. Em vez de dar aos pobres, foi o que ele disse: eu vou fazer celeiros maiores, ou seja, eu vou acumular. Não foi isso? E depois dizer: minha alma, descansa. Ou seja, aquele homem, Deus tinha abençoado, ele só se preocupou em quê? Em acumular a riqueza. Hoje mesmo, o que farás da tua alma? Quem pode dar glória a Deus por isso? Então, aquele homem disse: agora não, até a alma vai gozar também, porque o que eu tenho aqui dá para a minha vida toda. Isto é confiar nos seus bens, irmãos. Vocês têm exemplo de pessoas, como eu também tenho, de que acumularam riqueza e a sua riqueza serviu apenas para a família se dividirem na hora da partilha. Os filhos, a família começaram a brigar. E às vezes começa a brigar antes da pessoa morrer. Não é verdade ou não? Antes. Né? O camarada está na cama, né? Deixa ele lá e vamos ver quanto é que ele tem, quanto é que vai caber para mim. Ali. Dificilmente entrarão no reino do céu aqueles que confiam nas suas riquezas. O salmista Davi diz que uns confiam em cavalos, outros em carro, mas eu faço menção de quem? Do Senhor dos Exércitos. A nossa confiança em quem, irmãos? Diga: no Senhor. Diga: no Senhor. A nossa confiança, hoje nós estamos aqui, né? Todos vocês aqui, como eu, já almoçaram, não? Hein? E alguns ainda vão jantar. É ou não é? E para que se preocupar com amanhã? Por quê, pastor? Quem me dirá que amanhã eu estarei vivo? Agradeça a Deus pelo hoje. Diga: o hoje. O hoje Deus lhe deu e lhe deu com abundância. Aleluia! E aí a gente pode ver exatamente, irmãos, esse conto, essa história, esse ocorrido. Coloca o 25, por favor. Mais fácil, olha aí, passar um camelo
pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Diz que tinha um camarada pregando, né, num certo local, outra religião, né, pregando, e tinha muitos fazendeiros lá, né, e lá ele estava pregando, olha, né, aí ele começou a pregar essa passagem aí, que era difícil eles irem para o céu, porque, né, quem tinha riqueza e tal, aí no final do sermão eles se reuniram, né? Como é que é isso? Não, filho, vocês não entenderam direito, né? Naquela época, o fundo da agulha era da largura dessa rua. O fundo da agulha era passar 2 carros um pelo outro. Então, ou seja, irmãos, né, nós sabemos que o Senhor, Ele explicava isso exatamente, né? Os navios, os barcos, né? Eles tinham ali para ancorar, ele tinha aquelas cordas grossas, né? E ali tinha exatamente um sistema de agulha que era onde passava aquela, né, aquele cabo grosso, né? Tem nada a ver com essa agulha que vocês antigamente costuravam coisa, vocês não usam mais, não é isso? Né? Então, o certo é que, diz a Bíblia, mas mesmo assim ele diz que é um grau de dificuldade. É mais fácil passar um camelo, porque um camelo, né, é um animal, não deixa de ser. Pelo fundo dessa agulha que eles falavam no sentido aí, né, dessas embarcações, do que entrar um rico no reino do céu. Ou seja, vocês não podem, nós não podemos aqui achar que o rico ele vai perder a salvação, não. Quem vai perder a salvação, quem é? São os ricos, avarentos, que nem este homem, esse jovem, né? Pensava só nele mesmo, pensava só em si. E nós aprendemos como crente em Jesus, irmãos, que a igreja do Senhor Jesus, ela nasceu diferente, diga diferente. No início da igreja, os irmãos, né, vendiam as suas propriedades, como Barnabé e outros, né, e ali traziam aos pés do apóstolo o poder de Deus, a obediência ao Senhor, o amor à obra, o amor aos irmãos era tão grande que ali diz que ninguém tinha falta. Por quê? Porque existia isso na igreja. Os irmãos, diz a Bíblia, que eles tinham, eles não tinham como fosse deles mesmos, mas fosse na verdade de todos. Ou seja, a igreja tinha esse entendimento, a igreja tinha esse conceito. Quem está entendendo? Aleluia. Que nessa noite a gente possa entender uma coisa: o que nós temos foi Deus que deu, mas continua sendo dele, amém? Continua sendo dele. Tudo que nós temos, inclusive até mesmo a nossa vida, é do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe nessa noite, através dessa gloriosa palavra. Que as palmas para Jesus.